Meus amigos, eu assisti o filme Dia D e eu quero te falar logo de cara porque esse filme Dia D não é sobre apenas um filme sobre alienígena, tá? Longe disso, é muito mais do que isso. É Steven Spielberg pegando basicamente conspiração, governo escondendo arquivos, perseguição, fé, tecnologia avançada alienígena, tudo ali no meio e conseguindo transformar tudo ainda em um suspense cada vez mais sério. E eu vou ser direto, o filme ele acerta bastante na minha opinião, tem muitos pontos positivos, tem pontos negativos também. A gente vai fazer aqui uma crítica sincera sobre o filme. A Emily Blunt, cara, ela rouba muita cena, os outros atores também têm participações muito boas, tem aí o John Williams, cara, na trilha sonora, achei sensacional também. A tensão, o suspense ali, tá, ele é bem criado e se desenvolve legal, mas tem gordura, tá? Tem conveniência de roteiro, tem algumas coisas que é um pouquinho forçada, um pouco de emoção forçada também. Bom, tem alguns pontos negativos, como eu falei, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, vamos lá? Antes, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Na sua opinião, você acha que Dia D acertou ou decepcionou? Bom, a história do filme já começa com uma ideia muito forte. O Josh O'Connor, ele vive um cara que roubou dispositivos com provas de contato extraterrestre. Não é uma luz estranha do céu aparecendo, não é teoria de maluco no fórum, são arquivos, provas, coisas que se viesse a público mudaria tudo. Só que assim, o governo não quer isso solto, lógico, porque em filme de conspiração, governo transparente dura muito menos que personagem secundário em filme de terror, né? E aí a Emily Blunt, ela entra na cena bem, ela entrou realmente bem demais. E aqui ela entra na trama depois de receber uma mensagem meio que misteriosa no ar, tá? Do nada. Os dois se cruzam e percebem que estão no mesmo caminho, que é basicamente revelar uma verdade que gente poderosa quer enterrar de qualquer jeito. Enquanto isso, o Colin Firth, ele aparece como um homem do governo, tá? O Colin Firth, como você queria chamar, frio, calculista, sempre perto. A pegada lembra Inimigo do Estado, só que no lugar de vigilância comum, entra a tecnologia alienígena como ferramenta de perseguição. E isso funciona porque o filme entende uma coisa simples: alienígena nem precisa ficar aparecendo toda hora. O medo tá basicamente aí nos arquivos, tá? E você fica se perguntando toda hora, sabe? Quem sabe da verdade? Quem está escondendo as coisas? Quem está manipulando as coisas? Quem é que vai falecer? Quem é que vai de Vasco antes de conseguir de fato revelar alguma coisa, conseguir falar alguma coisa? Esse aqui é o melhor lado do Dia D. Então você já pegou, né? Esse suspense aí é o que vai vencendo no filme. E isso parece que tá realmente bem alta, tá? Porque tivemos aí Black Hans, tivemos aí Obsessão, esses filmes assim de suspense, esse mistério todo, tudo mais, cara, tá sendo bem demais, bem aceitável e bem realmente retribuído para as pessoas. Steven Spielberg ainda sabe criar tensão sem transformar tudo em gritaria e explosão, tá? Porque assim, tem diretor hoje que acha que é suspense e é basicamente um barulho alto, corte rápido, aquele sustozinho que aparece, que até esqueci o nome, personagem correndo desesperado, só que aqui não é assim no Dia D. Steven Spielberg, ele pega a cena simples e consegue deixar ela pesada. Um carro seguindo o outro, uma mensagem chegando tarde demais, um olhar errado, uma fuga pequena, virando basicamente um grande problema. Agora que eu lembrei, tá? Eu acho que é jumpscare, né? Aquelas cenas de terror que é feita pra você ter algum tipo de susto, sabe? Que imediato. Tipo assim, você olha pro lado, aí você toma um susto. Acho que é jumpscare que se chama. Se eu tiver errado, depois me corrija nos comentários. E cara, a sequência do trem é o destaque absoluto aqui, tá? Ali o filme realmente mostra serviço, porque tem tensão realmente bem feita, escala, urgência e controle. Não parece bagunça, parece cinema ali feito por alguém que realmente sabe onde colocar a câmera, tá? Então Dia D aqui, pessoal, não é ação pura, mas quando acelera bem demais. Agora, sobre o elenco, cara, a Emily Blunt, ela é basicamente o nome do filme, tá? Ela entra, a cena melhora demais e é simples assim. A Emily Blunt, ela passa inteligência ao mesmo tempo que ela passa medo, controle e tensão. Ela vende muito bem a ideia de uma pessoa sendo basicamente puxada para uma conspiração que é grande demais acontecendo, uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa comum, entende? O Josh O'Connor também funciona bastante aqui, ele funciona basicamente como aquele cara
cara que é mais quebrado, aquele cara mais pressionado, com aquela ansiedade meio a mil, tentando fazer a coisa certa antes de ser apagado do sistema, antes de ser apagado do mapa. O Colin Firth, na minha opinião, ele também é um acerto bem grande aqui. Ele parece aquele vilão mais burocrático que não precisa ficar levantando a voz o tempo inteiro. Ele só aparece, fala baixo, dá as ordens e você basicamente já entende a autoridade, tá? Que ele realmente transparece ali, que esse cara tem poder, esse cara realmente tem acesso e ele pode fazer as coisas acontecerem. E lembra um pouco de Smoking Man, tá? Se não me engano, de X-Files, Arquivo X, uma coisa assim, só que sem o cigarro, né? E com o cara de quem basicamente arquiva cadáver em planilha. É um pouco diferente, mas é semelhante pra caramba a Arquivo X ou X-Files, como você queira chamar. Esse tipo de ameaça, ela funciona bastante, porque não precisa de um monstro ali. É basicamente um sistema. Parece um sistema. É o sistema e é muito mais difícil você ter que enfrentar o sistema. Cara, Coleman, Domingo, manda também demais aqui. Ele não aparece no automático, mas ele tem presença, tem uma variação legal e ajuda o filme a respirar fora dos protagonistas. Agora, a parte que me emocionou, tá? John Williams ainda entrega, cara, aquele sabor clássico, tem suspense, nostalgia, aquele som que empurra a cena por baixo. Mas aqui vai uma crítica, tá? Eu não saí lembrando do tema. E quando falamos de John Williams, tá? Com Spielberg, isso pesa bastante. Essa dupla, pessoal, ela já criou temas que, de fato, grudam muita gente. Grudam e ficam na sua cabeça pra sempre. E Dia D, a trilha, ela funciona bastante. É uma das melhores coisas, como eu falei. Só não vira algo meio que memorável, que você realmente coloca... Sabe aquela trilha sonora do Piratas do Caribe, cara? Não tem como você esquecer. A do Harry Potter, são coisas que você não vai esquecer. Tá na sua vida pra sempre. É uma coisa que é memorável. Aqui acaba sendo meio que esquecível. Pode ser esquecível pra você. Então, como eu falei, é muito boa, só não é marcante a ponto de se comparar com uma das melhores coisas que o Williams já fez. Agora começam os problemas, tá? O filme, ele é longo demais. Não é chato, mas ele tem um ritmo mais lento e exige que você tenha atenção. É tipo você assistir Oppenheimer, tá? Quem entra esperando a ação sem parar vai acabar sofrendo, tá? E eu respeito o filme, eu respeito demais ele tentar ser mais adulto, conspiratório, calmo ao mesmo tempo, só que dá pra cortar algumas coisinhas. Dava pra apertar o ritmo e chegar no mesmo lugar com mais impacto. Outro problema, a tecnologia alienígena, ela vira meio que uma MacGuffin, conveniente demais. No começo, ela meio que dá uma assustada, e aí coloca o Colin Firth aí sempre perto dos protagonistas. Depois começa a ficar meio cômodo demais. Porque assim, precisa rastrear alguém, a tecnologia vai lá e resolve. Precisa criar um perigo, a tecnologia vai lá e resolve. Precisa empurrar a tema precisa ser empurrada, no caso, vai lá e coloca tecnologia e acabou, resolve. Aí acaba complicando, quando o objeto ele basicamente serve pra tudo. Então o roteiro começa a meio que parecer esperto demais. E a emoção, cara, eu gostei. O Dia dele tenta meio que ter um certo coração no filme. O filme pergunta o que a existência de alienígenas faria com a fé, faria com o governo, com a confiança que você tem nas pessoas, com a confiança pública e também com a cabeça de todo mundo. E isso é bastante interessante, só que algumas reações emocionais basicamente não colaram para mim. Teve um momento que eu entendi a intenção da coisa, entendi o que estava acontecendo, mas eu acabei não comprando a cena, não comprei a ideia, sabe? Teve algumas coisas que pareciam meio que sentimental demais, como se o filme quisesse puxar uma lágrima onde bastava apenas um silêncio, tá? Não destrói a coisa, mas pode incomodar, incomodou um pouco a mim, talvez não incomode você e tudo bem. Mesmo assim, eu prefiro um filme meio que tentando ter uma alma do que apenas mais um sci-fi genérico, feito aí no modo automático. Então assim, ele tenta de fato ter esse coração, ter essa alma, só que com algumas cenas, na minha opinião, não cumpriu. Eu não cumpri a ideia, sabe? Em algumas cenas. E a mensagem é boa, tá? O governo escondendo informação para proteger o governo, é aquela desculpa velha. Muitas vezes não é proteção, né? A gente sabe que é um controle ali, é agenda, é gente poderosa decidindo que o público é burro demais para saber a verdade. E o filme acerta na pergunta central: se existe uma verdade gigante lá fora, quem tem o direito de esconder isso? Então, para mim, Dia D acerta mais do que erra. Não é uma obra-prima, poderia ser mais curto, poderia ser mais seco, poderia evitar algumas conveniências, mas como um filme de suspense de conspiração alienígena, funciona demais. Como eu falei, ele tem tensão, ele tem uma direção que é segura, a trilha sonora é boa, tem um elenco, tem a Emily Blunt roubando a cena, tem o Steven Spielberg aí mostrando que ainda sabe fazer aquele suspense, melhor que muito diretor aí da atualidade, entende? Cara, eu achava que por ser de Spielberg, tá, e
que tá um pouquinho mais velho, eu achei que as coisas não iam ser da forma que eu tava esperando, mas me surpreendeu, tá? Eu gostei bastante do suspense que ele tenta criar no filme. Que ele tenta não, que ele cria no filme. Então, assim, eu saí satisfeito pra caramba, gostei de tudo que eu vi ali, assim, no sentido que, tipo assim, gostei mais do que eu não gostei coisas. Cara, enfim, é isso, cara. Eu não fiquei impactado como se fosse um clássico absoluto de Sci-Fi, tá? Mas eu saí satisfeito. Eu acho que você vai estar satisfeito também. Não tem nada pra fazer? Vai lá, assiste o filme tranquilamente. Você vai gostar, vai se divertir também, entende? Lógico que não vai ser um filme épico, mas acho que nem todo filme assim, ele promete ser épico. Eu não vi muita coisa aqui, não vi muito marketing, não vi muita venda do filme, apesar de que se você for ver lá os trailers do YouTube, todos eles tá com a quantidade enorme de views, tá? Eu não sei como eu não fui impactado pelos esses trailers, eu só vi isso já praticamente na reta final. Então é isso, você sair hoje de um Sci-Fi aí sem vontade de pedir reembolso, na minha opinião, já é quase que um milagre, tá? Então pra mim, DAD acertou demais aí, tá? Com defeitos, lógico, teve alguns defeitos assim, se você for pegar pra analisar com calma, mas acertou em tudo. Eu diria que o público geral, o grande público aí, vai gostar demais, vai se divertir demais, vai achar bem interessante. Quiser levar sua parceira, seu parceiro leva, vai lá e assiste tranquilamente, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Agora, se você estiver esperando a ação eletrizante o tempo inteiro, talvez você não encontre isso, mas vá lá e tenha sua experiência. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer demais, tá? Isso é muito importante, tá? Então mostra que o YouTube, que os vídeos estão ficando cada vez melhores, e eu espero que sim. Então hype o vídeo, que é importante. Se tiver aparecendo você, hypa, deixa seu like, tá? Comente sua opinião sobre o filme, se você já assistiu, o que é que você achou, o que é que você realmente sentiu desse filme, qual foi a sua expectativa antes de entrar no filme, e depois o que é que você sentiu quando acabou. Comenta aí abaixo, que é muito importante. Tamo junto, Deus, abraço e